Senhor, nós sabemos que é o Teu Espírito que nos conduz a fazer Cristo conhecido, pois é o ministério dele, atrair atenção ao Teu Filho. Nós precisamos de sabedoria, como Paulo nos lembra, nós precisamos de ousadia e de intrepidez, e precisamos, Senhor, sermos principalmente, acima disso tudo, obedientes, de ir e fazer a Tua palavra, fazer o Teu Filho conhecido. Então, nesta tarde, além do que Flemilson já expôs, que vai ser exposto agora, e também depois o pastor Mateus, que venha ser útil e proveitoso a cada um dos que estão aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Como evangelizar? E propositalmente escolhi a imagem do semeador. Vocês lembram da parábola do semeador? Evangelizar ou compartilhar o evangelho é lançar a semente. É você que faz a semente germinar? Depois que você colocou lá na terra, o único seu trabalho foi lançá-la, mas assim que ela entra em contato com a terra, que ela planta, por exemplo, essa semana eu plantei pimenta lá atrás, espero que eu tenha plantado certo para ver surgir, mas eu sei que a terra, a luz, a água, outros componentes externos, além do meu poder, vão exercer uma influência naquela semente, a fim de que ela germine, a fim de que ela brote. No Evangelho não é diferente. Deus só nos deu a semente, e o que faz ela germinar, o que faz ela brotar, né, sair, é o que está ao alcance de Deus e não nosso, tá bom? Mas Marcos 4 nós temos a parábola do semeador. Então, o que você precisa para evangelizar? Primeiro, se prepare-se, né? Sei que alguém vai lembrar aí de anos atrás tinha um cara no YouTube fazendo uns DVD doido, prepare-se, mas não é disso. Não dá para fazer nada de improviso, tá? Enquanto você vai tentar ou tenta fazer algo de improviso e não dá certo, você se frustra e sabe o que você vai querer fazer? Não vou fazer mais, não sirvo para isso, não consigo fazer isso, eu não sei fazer isso. Então se prepare. Então, como que eu me preparo para a evangelização? Tá? Escolha um local e um horário apropriado para conversar com alguém, ou que seja favorável à conversa, tá? Eu sei que eu tenho que ser muito prático nesse ponto, até porque a gente está fazendo estudo à tarde, já teve uma primeira palestra, eu sei que às vezes pode estar cansado do dia anterior, então eu tenho que aproveitar bem para captar a atenção de vocês. Mas, teologicamente falando, a evangelização, eu poderia colocar da seguinte forma: é o resultado de uma vida de obediência a Deus. Quando você obedece a Deus no seu dia a dia, você presta aquilo que a Bíblia chama de testemunho. O que é o testemunhar? Testemunhar não é ter atos bons, mas toda vez que você faz algo que Jesus lhe manda e deixa de fazer algo que Jesus lhe manda, as suas ações ditam ou expressam para quem está perto, quem está observando, que você está em um bom ou num relacionamento com alguém. Lembra de Atos 1:8? Semeis minhas testemunhas e tal. Vocês vão apresentar, vocês estarão lá para falar de mim. E o falar de Cristo é muito além do só abrir a boca e anunciar. A vida de obediência é o melhor testemunho que você pode prestar, porque ela vai chamar a atenção, ela vai despertar o interesse. As pessoas vão chegar perto, especialmente na escola, né, em trabalho. Por que você faz assim? Por que você age dessa forma? Por que você não gosta disso? Por que você não concorda com isso? Você tem a faca e o queijo na mão. A pessoa ela vem assim, pedindo para ser evangelizada, se a gente pode colocar dessa maneira, quando o seu proceder é absolutamente contrário ao comum do mundo, e as pessoas vão notar isso. Mas tirando essa parte de lado, o que você pode fazer no seu pessoal? Primeiro, não alimente a ideia de que, por mais que Deus tenha dado homens dons à igreja, e um deles é o evangelista, Efésios 4:11, que só o evangelista pode evangelizar. Aí eu não sou evangelista.
Eu não sei falar, eu não sou bom com palavras. E desde quando isso é um critério para a evangelização? Sendo que nós estávamos aqui na oração lembrando do quê? É o Espírito Santo quem age. É o Espírito Santo quem direciona. Se você é extrovertido, se você é introvertido, se você gosta de falar e se dá muito bem nos relacionamentos, se você é uma pessoa de difícil relacionamento, muito fechada, o que faz a diferença é o quanto você está submisso ao Espírito Santo. E nesse se submeter ao Espírito, você vai perceber quais são as suas boas áreas, coisas que naturalmente você consegue lidar, e quais são as outras coisas que você precisa de um poder sobrenatural para lidar. Tem pessoas que precisam de um poder sobrenatural para calar a boca, para falar menos, para saber o que falar. E tem pessoas que precisam de um poder sobrenatural para ter coragem de falar e saber o que falar. De qualquer maneira, é o Espírito Santo quem vai fazer isso. Então, se prepare, faça um planejamento, tá? Se você nunca teve essa atitude, essa proatividade de evangelizar, então coloque ele na sua agenda. Por isso que eu peguei uma mulher pensando, ó, tal dia vai ser o primeiro passo. Então, escolha um local e horário apropriados. Evite evangelizar perto de igrejas. Eu sei, tá muito pequena a letra? Dá para ler? Evite evangelizar perto de igrejas de outras religiões e outros lugares que possam ser contenciosos e difíceis. Então, por que eu estou dizendo isso? Se é o seu encaminhar, o seu iniciar na evangelização, isso significa que você talvez não tenha muita habilidade em apologética e lidar com questionamentos profundos que outras religiões trazem. Se um testemunho de Jeová, que é muito versado na religião deles, se um adventista, que é muito versado na religião deles, pegar você despreparado, você vai sair com dúvida da sua fé. Você vai sair do... Será que eu estou no lugar certo? Porque a contundência, a convicção que essas pessoas falam, e elas pulam para textos bíblicos e tal, e você talvez não tendo essa destreza, vai fazer você repensar a sua própria fé. Então, como é o primeiro passo, evite esse tipo de abordagem, esse tipo de ambiente. Isso não é covardia, isso é sabedoria, tá? Saiba quais guerras você pode travar e quais você não pode, tá bom? Um exemplo, né? A plataforma do metrô às 8 horas da manhã, você não encontrará a maioria das pessoas com uma disposição para conversar. Eu quero evangelizar. Chegou lá no Central do Brasil, todo mundo brigando por lugar para entrar num negócio. Vem cá, quero falar de Jesus para você. O senhor vai te jogar para fora do trem. Eu estou pegando esse exemplo que é uma hipérbole para vocês entenderem que naturalmente há circunstâncias onde a porta está escancaradamente fechada e há outras circunstâncias onde há uma brecha, uma facilidade. Um exemplo, nós tínhamos aqui o Ministério de Capelania Portuária, o Mildo, o Ideraldo, o Aldo, eu não lembro quem mais ia também, o Carlos Augusto. Toda sexta-feira à noite a gente entrava no carro e ia nos cemitérios. As famílias estavam lá velando seus corpos. As pessoas estão sofrendo. As pessoas querem algo que faça sentido naquele momento de dor. Então a gente chegava e falava, olha, nós somos servos de Deus. Nós nem falávamos de qual igreja. Podemos compartilhar uma palavra de conforto? Os familiares, pode. A gente evitava de falar do morto, porque a gente não sabe da condição dele, se ele morreu salvo ou não, mas usávamos aquela situação para preparar o coração, primeiro, para falar, olha, a morte é uma coisa terrível, é um agravo, é um intruso, né? Nós estamos aqui nesse momento triste porque Adão desobedeceu. Pronto, começou. Adão desobedeceu, a morte entrou todos os homens, mas olha, nós temos uma esperança que é Jesus Cristo, que vai trazer os mortos à vida. Nós não estamos falando que este daqui, mas nós aqui estamos no caminho para a morte, mas também podemos chegar nesse momento cientes de que nós não vamos ficar presos na morte. E pronto.
Você pode confortar e pode evangelizar, mas há uma circunstância favorável e há uma circunstância que às vezes não é favorável, mas a gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar. Devemos anunciar a tempo e a fora de tempo, né? O que Paulo fala a Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, a tempo, fora de tempo. Mas isso não deve ser feito sem sabedoria e bom senso. Oposição sempre nós vamos ter. Os homens não querem saber do Evangelho, mas não precisamos causar empecilhos à palavra semeada. Nós não precisamos causar empecilho à palavra semeada. Paulo vai falar, se eu não me engano, aos Efésios, à igreja de Colossos, o seguinte: olha, foi-nos dada uma grande abertura à palavra. Paulo percebeu que uma porta se abriu para que eles evangelizassem, e ele pede oração à igreja para que ele possa fazer o mistério de Cristo conhecido. Mas em outros momentos, você vai ver em Atos, que Deus fechou a porta. Ele tentou 3 vezes ir para um lugar, e 3 vezes Deus disse: não, você não vai para lá. E nós precisamos estar sensíveis e perceber quando que Deus está abrindo uma porta e quando Deus está fechando uma porta. Até aqui tranquilo? Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos lá. Prepare a sua mensagem. O que você vai falar? O que eu vou falar com a pessoa? Vou chegar na hora ali, vou tentar sentir algo e ser direcionado por isso, ou eu posso ter um roteiro fixo na minha mente, uma coisa mais direcionada. Prepare a sua mensagem. Você pode marcar versículos ou histórias específicas da Bíblia que espera destacar em seu evangelismo. Se a sua Bíblia, você pode comprar aqueles stickers, marcadores de texto, e pelas cores você pode, esses são versículos que falam do céu, versículos que falam sobre a nossa pecaminosidade, versículos que falam sobre nossa necessidade de arrependimento, promessas contidas no Evangelho. Você pode selecionar ali, e com o tempo que você decora a legenda dessas cores, fica mais fácil para você abrir. Porque a pessoa está te ouvindo e vê que você não consegue nem dominar a Bíblia, ela fala: será que essa pessoa sabe do que ela está falando? Eu não sei, eu tenho um versículo aqui, eu acho que é aqui, eu acho que é lá. Você não transmite confiança. Você não transmite confiança. Você chega eu sei que a comparação é esdrúxula, é pobre, porque o Evangelho é infinitamente valioso e não é uma mercadoria, mas só a título de ilustração. Você está procurando um celular, você conhece umas marcas aí, você chega numa loja e tem uma marca que você não conhece, aí você chega para o vendedor e fala: olha, esse celular aqui, eu acho. O vendedor, ele não consegue te explicar as qualidades daquela marca, por que aquela marca é melhor do que a outra, por que você deveria comprar ou não. Você fala: se nem ele sabe, eu não vou querer. Eu sei que é uma comparação pobre, mas acho que ajuda a ilustrar a necessidade de você estar preparado com a mensagem. Não chegar ali, vamos ver o que Deus vai fazer, tá? Além disso, prepare histórias de sua própria vida como cristão que possam servir para a mensagem do Evangelho. Seu testemunho de conversão, tá? Pode ser que tem pessoas que sabem assim: olha, no dia tal foi uma chave que virou e aconteceu A, B, C, D, E, F. E tem pessoas que olham para trás e elas simplesmente sabem: eu sei que uma hora Deus me salvou. Hoje eu não lembro a história bem, mas eu sei que Deus me salvou. Começa a falar o que Ele fez na sua vida, tá? E não é tipo: eu sou universal, eu não tinha carro, agora eu tenho carro, eu não tinha videogame, agora eu tenho videogame, eu não tinha celular, agora eu tenho celular. Não, olha, eu tinha uma visão de vida assim, e quando Deus me salvou, eu tenho essa visão. Os meus valores eram esses, os meus valores são esses agora. Você pode olhar na sua vida e perceber essa mudança, tá? Qualquer coisa que você ache que vai se conectar com as pessoas de uma forma pessoal é apropriado. Às vezes tem uma dor que marcou a sua vida, e aquilo foi a estrada que Deus usou para que você começasse a ir em direção à cruz. E você chega perto de alguém que está sofrendo, com um familiar, com algum plano na sua vida que não deu certo. Tem N situações de sofrimento.
E o sofrimento, as pessoas que sofrem, elas estão mais propensas a ouvir quem sofre ou já sofreu. Tem dificuldade de ouvir quem não sofre e desdenha do sofrimento do outro. Isso é só um exemplo de algo que você pode usar. Além disso, o que você pode compartilhar? Versículos e suas histórias favoritas, né, da Bíblia. Pode usar uma história ali, trabalhar o Evangelho. Então isso vai demandar o quê? Tempo, estudo. Chame o pastor, né? A gente tem bastante gente boa na internet hoje que pode ajudar, bastante material, tá? E aí você pode trabalhar ali. Versículos importantes, todos os versículos são importantes, mas no sentido de que favoreçam a ideia da evangelização. Depois eu vou mandar o PDF disso, então vocês não precisam ficar preocupados de copiar, só presta atenção. Mas me peça o PDF, pelo amor de Deus, senão eu vou esquecer. Seu versículo, o seu testemunho de conversão é importante, acho que é um principal. E a sua história na igreja. Olha, depois que eu me converti, depois que eu fui convertido, fui para este lugar e eu tenho servido assim, tem acontecido isso na minha vida, Deus tem feito isso através de mim e para mim, tá bom? Então, dentro do preparar, você vai se preparar pensando no local, numa hora propícia. Não vai chegar de qualquer jeito. Você vai ter uma mensagem, você vai se preparar com a mensagem. Porque quando você está preparado, você está confiante. Não é assim quando você estudou para a prova? Pode trazer, né? Chega lá, põe aqui, professor, tirar 10. Você nem sabe quais são as perguntas, você nem sabe o que vai cair na prova, mas você estudou, e por fato de você ter estudado, você se sente preparado para qualquer coisa. E na hora que para você já lê ali, responde, fala, está aqui, ó. Você não precisa antecipar algo, você está preparado. Estude. É diferente da pessoa que vai lá, faz a prova e fala, ixi, pode adiar a prova? Pode ser com consulta? Pode ser em dupla, né? A gente que dá aula, eu adoro quando chega assim. Pode ser em dupla? Pode, você e Deus. O que vai cair na prova? Lágrimas, bora, vamos fazer, né? Mas quando você estuda, você se sente ousado para chegar para o professor e dizer, pode dar a prova aí, hoje eu vou tirar 10, porque você sabe que você estudou, você domina a matéria que você estudou, e você sabe desenvolver o que você estudou. Na Bíblia, então, tá? Prepare um conjunto de perguntas de investigação. São perguntas que abrem a porta e fazem a defesa da pessoa se render. Como assim? É útil fazer a transição de uma simples conversa para uma discussão sobre a fé, conduzindo-a com perguntas de sondagem. E é bom ter uma boa lista delas, para que você não tenha que se esforçar para fazê-las na hora, ficar pescando coisa na hora para puxar assunto, porque nesse ponto é você quem conduz a conversa. Você consegue conduzir a conversa se você já sabe o que falar, já sabe o que perguntar, né? Quais perguntas a gente pode apresentar aqui? Você acredita em vida pós-morte? Você acha que nunca ninguém voltou para dizer, Jesus ressuscitou, pronto, começou o evangelismo? Outra pergunta: o que você acha que acontece quando você morre? O que você pensa? Não é o que você experimentou, mas qual a ideia que você tem? Olha, eu acho que a gente volta como um gato. Eu acho que eu vou surgir como uma planta num outro planeta. Por que você acha isso? Por causa disso, outro. Olha, eu vou te dizer o que eu espero que vai acontecer. Deus vai trazer os mortos à vida, vai lhe devolver os corpos, nós vamos comparecer perante Ele. Ou a pessoa vai dizer que você é um louco, amém, ou a pessoa vai dizer o seguinte, mas por quê? Como que você acha que é isso? Pronto. Você deu um hijack, você sequestrou ali, você achou um backdoor, você achou uma porta aberta lá nos processamentos do cérebro da pessoa e vai infiltrar por ali e você consegue caminhar.
Se você morresse agora, acha que iria para o céu? Por quê? São várias perguntas assim que você tem a faca e o queijo na mão se você estudou a matéria. Tá? Você se sente realizado em sua vida? Poxa, mas eu não tenho nem 20 anos. Mas você poderia já estar olhando para a sua vida e falar: olha, eu estou vivendo de fato. E quem tem Cristo sabe disso. Você já sentiu que algo estava faltando? Você costuma orar? E isso daqui não é a toda. Você pode vir com outras perguntas. Mas note que todas são perguntas que são, como que eu posso dizer? Que tratam do porquê que a pessoa está aqui ou para onde ela vai. E quando você mexe e aperta esse botão, a pessoa ela meio que desarma. Porque você está pedindo a opinião dela. Não é o que ela acha sobre você, sobre Cristo, sobre... Você está abrindo a mente dela, você está dando uma sondagem na mente dela para saber aonde você pode chegar. Aonde que você pode chegar com a verdade naquele ponto. Até aqui, alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar algo? Tá bom, então vamos lá. Então, prepare-se. Você pode pensar em orar e se preparar para um dia de conversa sobre a sua fé. E uma oração simples é: Senhor, me dê sabedoria e me ajude a achar um bom terreno. Lembra a parábola do semeador? Me ajude. E que Satanás não roube a semente lançada. Porque é bom você saber os prós e os contras da evangelização. E o contra é que Satanás está ali, procurando arrebatar a semente. Algumas pessoas acham muito difícil compartilhar a sua fé e a sua experiência na igreja. E é preciso coragem para falar sobre o que você acredita para as pessoas que nem sempre estão interessadas em ouvir. Sabe o culto cantado? Alguém quer compartilhar? Tem briga para compartilhar aqui? Não. Porque as pessoas têm vergonha. As pessoas acham que o que ela vai falar não é interessante. Ou como compartilhar? Se entre os que já são da casa é assim, imagina lá fora. Se entre quem te conhece você se sente um pouco reticente para falar, imagina para pessoas que não estão tão abertas e favoráveis a te ouvir. Que hora que eu comecei a falar? 3 horas, né? 4 horas? 4 horas que eu... Foi, né? 4 horas foi a hora que eu comecei a falar. Só para eu não ficar torturando vocês aqui, falar 1h30 e... Se não der tempo eu paro, para não prejudicar o pastor Mateus, e passo o PDF para vocês depois, tá bom? Reúna um grupo para evangelizar como equipe, mas não aborde as pessoas como um grupo. Tipo, eu não tenho coragem de ir sozinho, mas se você tiver com uns 3, 4 irmãos ali da igreja, vamos orar aqui, você vai para aquele canto, você vai para lá. Se você for evangelizar, não vá em grupo, 4, 5 pessoas em cima de um. É bom você ir para o campo em grupo. É bom você estar na escola em um grupo de cristãos. Mas se vão 5 em cima de um, a pessoa fala: vão me bater aqui, vão me roubar, sei lá, né? Mas se você está num lugar, num ambiente que você tem a ideia de que você não está sozinho, conscientemente, psicologicamente, você se sente mais confiante. Você vai lá, compartilha, depois volta para o grupo, fala: vamos orar, porque essa pessoa foi dura, ou essa pessoa ela foi favorável. E aí você trabalha. Porque não aborde as pessoas em grupo, mas faça pausas frequentes e converse sobre como está indo individualmente. Vai lá, tenta evangelizar, volta, reúne o grupo, um compartilha como foi a conversa, vai lá, evangeliza, volta. Ter um grupo de apoio tornará o trabalho muito mais fácil, permitindo que dicas e conselhos fluam livremente pelo grupo. Então tá, a primeira parte é preparar, a segunda é: e agora? Eu vou conversar. A primeira parte é: faz lá o trabalho de casa, se prepare, né? A segunda parte é o quê?
Vou conversar. Estou com a pessoa diante de mim. Não se apresse em abordar diretamente o tema do testemunho. Ó, vem cá, vamos conversar. Você vai para o céu ou para o inferno? Né? Não. Hoje a gente tem vários pontos comuns de interesses com incrédulos, que não constitui pecado e que pode ser uma ponte. Se é um ambiente de oportunidades contínuas, aquela talvez, a gente falando humanamente, né, porque amanhã pertence a Deus, não será a única oportunidade. Por isso que eu penso que poderia-se, eu no seu lugar falaria o quê? Falei, que legal, não concordando, mas legal por ela estar compartilhando algo. Porque Deus conhece o nosso coração e sabe se estamos concordando com aquilo ou não. Mas eu esperaria uma outra oportunidade em que vamos dizer assim, o choque religioso não seja tão grande e a gente poderia ter a mesma abordagem. Mas isso não significa que não deva ter confrontação. Em alguns momentos ela é evitável, em outros momentos não é. Você vai, pode ser que a pessoa tenha feito isso para te provocar mesmo, porque se a pessoa sabe da nossa posição e nos chama para ver algo contrário à nossa posição, ela está provocando. Então aceite a provocação e responda tudo. E pode ser que simplesmente não seja por provocação, mas tudo isso depende do quê? De como o Espírito dirigir, né? Você vai olhar para a situação, você vai ler. Por isso que o orar sem cessar é importante, o andar e viver no Espírito é importante, porque são coisas de milissegundos ali. Você olha e você faz uma leitura e você ora no íntimo: Senhor, me dê sabedoria, me dirija, fala ou não falo. Se eu me tornar conhecido como um cara bélico, contencioso, e eu vou acabar, as pessoas vão evitar e já não vão estar nem dispostas a ouvir o que eu vou falar. Tá. Mas isso não significa que a gente deva nos acovardar, ou rabinho entre as pernas e sair como um cachorro medroso. Se for necessário, peita, fala, desafia, né? Se a pessoa chega e levanta uma pauta imoral, tornando-a como normal, você pode se levantar e falar: não, mas eu discordo disso. A Associação Billy Graham diz que 90% dos convertidos permanecem em uma igreja quando encontram um amigo lá. Por quê? Olha, portanto, se você estiver na faculdade ou na escola, pode fazer essa experiência. Sente-se com alguém no refeitório por 3 dias e faça um amigo primeiro. Depois fale sobre a fé no 3º ou 4º dia ou depois. Os resultados podem ser surpreendentes. A pessoa pode abrir seu coração para você, até mesmo por horas, com perguntas. Por quê? Ela viu que você se interessou por ela primeiro como uma pessoa, como um amigo. É estratégia, né? Você não está colocando o homem acima de Deus, não é isso. Mas é uma estratégia. Com os seus amigos da escola, você tem uma facilidade de falar determinadas coisas com alguém que não é um amigo seu. Isso é a coisa mais natural do mundo. Mesmo você sabendo que a pessoa não é crente, que ela é incrédula, que ela é isso, que ela é aquilo, mas você tem uma abertura por causa da amizade. E a gente sabe que o termo amizade aqui é um termo muito frouxo, mas a gente sabe da possibilidade que há de você conversar algo que a pessoa está disposta a te ouvir porque ela te considera, ela tem uma estima por você. Foi o que aconteceu, por exemplo, te chamou, você nem foi lá, vem cá, olha aqui, se alegra comigo, olha só, eu estou feliz, algo me deixou feliz. Tudo bem, ela te chamou por causa do quê? Da boa convivência, do respeito, da amizade. E são coisas que a gente tem que valorizar, né? Tem crente que sai metendo o pé em tudo, ninguém ouve ele, eu estou sendo perseguido por causa da fé. Não, a pessoa é um ogro, né? É um dinossauro nos relacionamentos, é leve igual um elefante para lidar com as pessoas e acha que, olha, tá vendo, porque eu sou crente as pessoas estão me rejeitando. Não, é falta de sabedoria, Quando você estiver conversando, comece com uma pergunta de sondagem. Faça uma pergunta que baixe a guarda da pessoa e a faça pensar em questões existenciais maiores. Lembra que lá no Prepare-se, você tem a listinha de perguntas. Não vai chegar lá e falar, o que eu posso te perguntar? Não, você já tem ali, ó, tudo na agulha, tá pronto para os tiros. Aí eu pus a morte aí com a foice, né, que é para você já chegar
perguntando para ela algumas coisas. Uma pergunta como: o que você acha que acontece quando você morre? Eu sei que está sendo repetitivo. Você acredita em vida após morte? Pode ser eficaz para fazer a transição da conversa para o seu território. Você vai chamar a pessoa para o seu território. Ou se preste atenção. Ah, mas eu tenho que te falar. Você não, a pessoa levanta a mão para falar e você corta ela. Deixa a pessoa falar. Por quê? O evangelismo não é apenas esperar por uma oportunidade para falar. Ela precisa ser uma conversa real e uma troca de ideias. Você vai ouvir. Você vai conversar, você vai ouvir a pessoa. Você vai ouvir muita abobrinha. Você vai ouvir muita doideira. Muita coisa assim, falando: que mundo que essa pessoa vive? Né? Ela bateu a cabeça hoje? Ela bebeu água estragada hoje? Para falar. Você vai ouvir. E você não precisa de imediato ir lá e rebater. Espera. Ouça tudo que essa pessoa falar. Por quê? Ela vai te ouvir. Se você ficar tolindo, cortando, né, entrando na frente toda hora que ela falar alguma coisa esquisita, ela não vai te ouvir. Ouvir não é concordar. Se calar diante do absurdo é concordar. Se ela te ouve e você fala depois, é uma coisa. Se você ouve e fica: eu não vou falar porque eu não quero ficar mal. Eu não quero... Não. Mas ouça. Quando você faz uma pergunta como: você é feliz em sua vida? Você já sentiu que estava precisando de alguma coisa? Realmente ouça a resposta que a pessoa dá. Além de dar a ela a sensação de que tem um ouvinte disposto a ouvir, você precisa prestar atenção ao que ela está dizendo para aprender a responder de forma precisa e convincente. Se a pessoa virar para: você não me entendeu, pode ser que você não tenha entendido a pessoa. Entendeu? Você ouça, seja pronto para ouvir, tardio para falar, né? E aí você vai julgar, você vai sondar e você vai chegar com precisão. Você pode pegar ali uma entrelinha, você pode pegar um ponto cego na argumentação da pessoa e falar: mas você já parou para pensar nisso, no que você disse? Você já pensou na consequência lógica disso? Entendeu? Você propõe que a pessoa pense primeiro para depois você ir lá talvez se refutar e evangelizar até. Evite pressionar as pessoas que estão totalmente fechadas para você, mas persista com as que estão abertas. Tá? Eu não quero saber. Não quero. Jesus falou o seguinte: vocês vão de casa em casa. Se te receberem, dê a paz. Se não te receberem, sacuda a poeira das sandálias. Jesus já sabia que tem pessoas que elas vão bater a porta na tua cara. Você faz o quê? Volte para mim a paz. É você que está em paz. São elas que precisam de paz. Se elas não querem receber a paz, a mensagem, sacode e vai. Tá? Ouvir com atenção o ajudará a avaliar esse interesse e abri-las ainda mais. Até aqui tudo bem? Estamos terminando. Você está conversando com a pessoa, né? Então primeiro você ouve, se envolve em uma conversa, puxa um assunto, né? Fale sobre o seu testemunho para incentivar a pessoa. Então nesse ponto a gente já está presumindo que de alguma maneira você iniciou uma conversa evangélica. Algum assunto que atrai a pessoa à cruz. Se a pessoa não quer ouvir o evangelho, você fala: olha, sabe como eu era antes de você me conhecer? Pronto. Todo mundo gosta de uma fofoca, né? Vou te contar uma história aqui. Como eu era antes de você me conhecer. Você consegue me imaginar fazendo isso? Falando assim, agindo assado, cometendo tais e tais coisas? Era assim que eu era. A pessoa: você? Porque se a pessoa te conhece crente, ela conhece o melhor, é Cristo em você. Mas ela não consegue imaginar essa pessoa certinha, reta, obediente, justa e tal, fazendo as coisas absurdas. Aí você pode: olha, você não imagina o que essa pessoa foi capaz de fazer. E aí você fala: olha, eu era assim, eu fiz isso, eu fazia assado, e não sei o que, até que Deus me encontrou. Eu estava perdido. Eu achava que eu estava vivendo, mas estava morto. E aí você vai ter um leque de opções.
para começar o Evangelho a partir do seu testemunho de conversão, da sua vida pregressa e para a sua nova vida. Porque isso chama a atenção. A pessoa, quando te conhece assim, fala: poxa, você é uma ótima pessoa. Ah, mas eu nem sempre fui assim. Cristo me fez uma boa pessoa. Eu era uma carne de pescoço, eu era ruim, eu era terrível, né? E aí você pode, se você não se via assim, então você precisa se converter ainda. Se você não achava que você era ruim, então hoje não é nem uma aula, é um evangelismo para você, tá? Vamos lá. Conte a ela sobre o que significa seguir a Cristo, o que Ele significa para você e como a fé em Jesus Cristo mudou a sua vida para melhor. Em geral, você deve evitar discussões excessivamente complicadas sobre dogmas e teologia. Não se doutrina incrédulo. Não perca tempo doutrinando incrédulo, explicando doutrinas que fazem parte da confissão de um crente. Pode falar, Gustavo. É isso, falar com tristeza. Boa, muito bem. Não falar: pô, olha o meu troféu aqui, ó. Eu joguei, como é que chama? Eu joguei laxante na caixa d'água da escola. Todo mundo ficou com dor de barriga. Olha, eu fui um herói. Não, falar: olha, eu fui mal. Prejudiquei. Todos os dias sem aula, que não sei o que. Minha mãe passou vergonha. Olha, eu lamento muito, né? Realmente falar, foi boa lembrança. Mas evite discussões teológicas, tá? Às vezes é necessário uma apologética, mas a pessoa precisa da cruz. Aquele entendimento doutrinário não vai salvar ela. Lembre-se disso. A pessoa entender por que trindade, a pessoa entender por que tem que ir à igreja, doutrina, porque Deus salva uns e não salva outros, porque Deus manda. Nada disso salva. Olha, você pode fazer a seguinte ponte: eu posso te explicar isso e você ainda ir para o inferno. Você quer saber o que pode te levar para o céu? Pronto. Aí você entra. Como que a gente faz essa ponte, então? 10 mandamentos. Você que se perguntar agora, boa parte vai gaguejar, talvez. Não vai saber tudo. Mas é bom você ter isso em mente. Por quê? Os mandamentos normalmente são um tanto familiares para os leigos. Podem não ter lido a Bíblia, mas se você perguntar para o leigo: fala aí um dos 10 mandamentos. Você chegar no boteco, lá na esquina, no final da Três Rios, lá, os caras assistindo um jogo com 10 garrafas na mesa, bêbado, eles vão saber falar. Fale um dos 10 mandamentos. E uma conversa sobre leis pode ser uma transição eficaz para conceitos e ideias mais teóricas. Ou seja, até mesmo os não crentes podem concordar que mentir, matar e roubar devem ser evitados. E ouvir isso nesses termos pode tornar os ouvintes fechados mais receptivos. Você fala: você acha que isso é errado, né? E aí por aí, se ele falar: eu acho, então tá bom. Agora vamos trabalhar para ver se você se vê nisso. E aí você começa a trabalhar o evangelismo ali. Expunha o básico, tá? Alguns evangelistas gostam de usar um método básico de introdução para se tornar o cristão, como uma forma de dar a um possível convertido uma lista concreta de etapas para ter em mente ao pensar em desenvolver a sua fé. Em outras palavras, né? Faltou um monte de vírgula aí, o pensamento está atropelado. Mas, se a pessoa se interessa, fala: olha, esses são os passos para alguém ser novo convertido, nascer de novo, ser um filho de Deus, tá? Primeiro, o método ele é bem simples. Admita que você é um pecador. Trabalhe primeiro o que vai levar a pessoa a chegar a esse ponto. Creia que Jesus Cristo é Senhor, o Filho de Deus, e que morreu por seus pecados. A ponte, vamos dizer assim, a solução. Como é que é a pirâmide? O problema, o ápice, né, o clímax, e o resumo, a solução. Problema, o ápice, e confesse sua fé em Cristo. Nada mirabolante, nada de... Vamos lá, para a gente terminar, faltam só mais 3 slides aqui, a gente já termina. A pessoa, ela se tornou receptiva, ela se dispôs a te ouvir. E aqui eu não estou falando nem do discipulado evangelístico, que é uma ótima ferramenta.
Se pegar um material de Evangelho de João, posso estudar João com você uma vez por semana? 2 vezes por semana, eu te dou um papel, você lê João, anota suas respostas e a gente senta para conversar. É uma forma boa. Isso daí, mas eu deixar isso de lado. Forneça às pessoas receptivas uma Bíblia e outros materiais adequados. A pessoa te ouviu, ficou interessada, fala: eu posso te dar uma Bíblia? Eu gostaria que... Não, eu quero receber uma Bíblia, eu quero saber mais. E leia o Evangelho de João. Dá uma Bíblia para as pessoas, né? Acho que nenhuma igreja que você chegar para o pastor e falar: poxa, pastor, eu preciso de uma Bíblia para dar para uma pessoa que eu estou evangelizando. A igreja na assembleia vai dizer: a gente não vai comprar uma Bíblia para... A gente vai dar uma Bíblia. Vai dar a Bíblia, lógico que vai. Tem algumas Bíblias à mão para presentear as pessoas mais receptivas com as quais você tem se comunicado. Se sua igreja lhe forneceu folhetos, entregue-os ao maior número possível de pessoas interessadas. Não, folheto já é mais tranquilo. Agora, trace um plano com essa pessoa, né? A pessoa se tornou mais aberta, favorável, receptiva, recebeu a Bíblia, está te fazendo perguntas, né? Está interessada. Uma pessoa não vai se tornar espiritualmente madura e ser salva depois de conversar com você por 5 minutos. É um trabalho, é um desenvolvimento, entendeu? É algo contínuo. Qual o próximo passo? O que essa pessoa deve fazer amanhã e no dia seguinte para desenvolver e manter seu novo interesse em sua fé? Para onde você poderia direcioná-la? Então considere a possibilidade de trocar informações ou dar a ela literatura sobre a sua igreja, caso não se sinta à vontade para fornecer suas informações pessoais de contato. Então tem pessoas que você acabou de conhecer ali, conseguiu desenvolver, viu que é positivo a resposta do Evangelho, mas, eu vou dar meu telefone. Então pelo menos tem alguma informação da igreja. Olha, vamos lá, te direcionar. Do pastor não tem problema, pode dar. A gente sabe lidar com essas pessoas aí, se é pedinte, se é pessoa querendo dar golpe, a gente dá um jeito, tá? Mas tenha o material à mão. Ore com ela. Se a pessoa nunca orou antes, ela pode ficar curiosa e nervosa com o processo. Olha aí, você fala: vamos orar agora? A pessoa vai falar: o que é isso? Ela vai lembrar só do Pai Nosso. Mesmo leigo ainda vai achar que é isso. Ou que você pode ajudar a facilitar acompanhando em sua primeira oração. Faça uma oração simples e breve, apresentando-a como uma prática. E diga a ela como orar e quando orar. E por último, recomende uma igreja da região. Pode ser que você não tem como levá-la para a sua igreja. É longe, é distante. Você está de férias em um outro estado e o vizinho da casa da sua avó, você conheceu, conseguiu ganhar para Cristo. É um trabalho, pesquisar as igrejas da região. Muitas vezes a gente recebe ou alguém daqui está indo para um outro lugar: pastor, eu estou indo para tal lugar, o senhor conhece alguma igreja lá naquela região? A gente não conhece, mas é a nossa ovelha. O que a gente vai fazer? Vamos caçar, vamos procurar, não vamos deixar ela à deriva aí, né? Se estiver em uma cidade que não seja sua, dedique algum tempo para se familiarizar com as igrejas da região que você pode recomendar. Eu sei que é difícil isso hoje, né? É uma agulha no palheiro. Mas lembra, Cristo prometeu cuidar das ovelhas dele. Cristo cuida das ovelhas dele. Elas me conhecem, elas ouvem a minha voz e elas vão me seguir. Por isso que eu não me preocupo com questão de denominação. Eu não estou dizendo que todas as denominações estão corretas, mas eu não tenho dúvida de que nenhuma das ovelhas de Cristo vão ficar sem pasto, vão ficar sem cuidado dele. Ele vai cuidar das ovelhas. Pode ser através de você. Se não for através de você, ele vai levantar alguém e ele vai cuidar das ovelhas dele, porque ele prometeu. Ele prometeu cuidar aqui, ele prometeu levantá-las no último dia. Ele vai cuidar das ovelhas dele, tá? Então, tenha isso em mente. Não fique preocupado: essa pessoa vai se perder se não vier para a minha igreja. Não. Nós estamos evangelizando pessoas para Cristo. E Ele vai cuidar das ovelhas. Ele vai cuidar de cada uma delas. Saber o horário do próximo culto pode ser uma boa maneira de dar
aos seus possíveis convertidos um bom próximo passo. E com isso a gente termina, tá? Não vou abrir para perguntas, vou dar 10 minutos aí de intervalo. Quando for 5 horas em ponto a gente volta, dá tempo de tomar mais 10 minutinhos de café lá atrás, esticar a perna, tomar uma água, treinar o evangelismo entre vocês aí se quiser, né? E depois a gente volta com o pastor Mateus, tá bom? Vamos orar. Senhor, graças te damos por esse momento, por esse breve estudo e as ferramentas aqui apresentadas. Dá-nos, ó Deus, sabedoria e a praticidade necessária para fazermos Jesus Cristo conhecido. Em nome de Jesus. Amém.